Muchas gracias, colega senador, colegas Muito parlamentares. obrigado, colegas Venimos senadores aqui e parlamentares. Nós viemos aqui porque Ustedes han vivido situaciones vocês difíciles viveram situações a lo largo de la difíceis historia de esta durante o república, longo da história da nossa República, no processo de consolidação consolidação da nossa democracia. Ustedes viveram Os mais de senhores 20 anos viveram de mais de ditadura 20 militar. anos de ditadura militar Nosotros e nós vivimos vivemos en el siglo vivemos XX no 10 años de século uma durante ditadura 10 militar. anos de uma ditadura Nuestra militar. generación Nossa es la geração generación de é la a geração democracia. da democracia. Nosotros nos Nós formamos não en el formamos proceso de democracia no que processo arrancó de democracia que em sua foi segunda iniciado etapa na sua segunda etapa histórica a partir de 1959 na Por Venezuela. eso venimos aquí. Por isso nós viemos Porque soy de aqui los que pienso porque sou do que eu penso, e ao passo em que há instituições internacionais que eficazmente pudessem limitar o poder do Estado sobre o indivíduo, essa seria a melhor garantia da nossa paz. E quando tratamos então de um internacionalismo parlamentário, uma democracia parlamentária, então estamos falando da defesa de uma soberania de nossos povos. E no caso concreto da Venezuela, esse princípio da popular está sendo vulnerável. Nós fomos eleitos democraticamente no dia 6 de dezembro do ano passado e representamos os dois poderes eleitos da Venezuela. Um é o legislativo e o outro executivo. Nós não podemos aceitar inconsequências que se tratem de manchar a nossa soberania popular através de poderes derivados eleitos pela própria ou talvez designados pela própria Assembleia Nacional. Nesse caso concreto, o Tribunal Supremo da Justiça. Todos nós conhecemos que a democracia não é uma absoluta, não é um projeto sobre o futuro. É um método de convivência humana. E justamente contra, digamos, as barbaridades que nós estamos lutando do nosso país para que possamos impedir que esse método de inconvivência humana seja quebrado. Mas eu vou falar sobre um respeito específico, porque já o meu colega presidente da Comissão de Políticas Exteriores e Integração e Soberania do país já mencionou todos os aspectos relativos à violação dos direitos humanos, a questão do encarceramento dos políticos sociais e requerimentos, que é um clamor nacional de aprovar a lei de anistia e reconciliação nacional, de todo o processo que estabelece a Constituição para buscar uma saída política pacífica, democrática e constitucional. A situação que nós estamos vivendo na Venezuela e de todos os mecanismos de convivência que nós queremos estabelecer entre o poder legislativo e executivo. Nós gostaríamos, em consequência, ressaltar algo, a relação comercial entre a Venezuela e a República Federativa do Brasil, que passa dos 20 mil milhões de dólares. Há empresas brasileiras que, neste momento, têm dívidas com o governo venezuelano, e o governo venezuelano deixa dívidas a essas empresas brasileiras pelos atrasos que passam a 6 mil milhões de dólares. Fundamentalmente, as empresas brasileiras conseguiram abastecer uma série de produtos, como, por exemplo, comidas, remédios, até shampoo. E talvez nós não teremos esse problema de shampoo porque nós não temos muito cabelo, não é verdade? Mas é uma necessidade também na Venezuela. Obras de infraestrutura, inclusive. Metrô de Caracas, projetos hidroelétricos e etc. O que eu gostaria de dizer com isso é que a nossa instabilidade da Venezuela não convém com nenhum país da América do Sul.
E nós estamos, obviamente, buscando dentro dessa luta contra a corrupção e a reinstitucionalização do país que seja uma vida decente, uma vida política do nosso país e que todas as contratações sejam realmente transparentes. Que o povo venezuelano saiba exatamente e tenham em conta a crise do medicamento que nós estamos tendo na Venezuela, por exemplo, em nível de contratação entre os governos. Por que não chegam, então, a esse remédio, a esses alimentos, por exemplo? Não é possível que isso possa ser investigado na Venezuela se nós não temos separações de poderes. Se a função contra órgãos estão relacionados a partidos, então, se nós não temos um Tribunal Supremo de Justiça que tem, então, a iniciativa de projetar uma luta contra a corrupção, nós não podemos concentrar a luta política da América do Sul. Se trata, então, de não vir aqui para dizer aos senhores, venham, me ajudem, nos ajudem, porque nós não sabemos o que fazer no nosso país, estamos sozinhos. Não. A intenção é acompanhar a vontade do povo que tem um precioso desejo de mudança e também nos acompanha a tendência que está vivendo a América Latina hoje em dia. A tentação neopopulista está chegando ao seu fim na América do Sul. Não só colocar o que aconteceu na Argentina e na Bolívia, mas também o que pode servir de referência e exemplo em outros países que conformam a ALBA, que é um convênio que foi realizado pelo nosso falecido presidente Chávez há uns 2 anos atrás. Então, nós temos um contexto, 70% dos venezuelanos estão vivendo na pobreza, onde a reserva internacional, em nível de 1999, ou melhor dizendo, as reservas internacionais que atualmente do país está em 199, onde nós temos um decréscimo chegando a 77% da economia nacional e, como aqui dizia o meu colega, mais de 300 mil milhões de endividamentos, onde nós temos 1.200 empresas que foram desapropriadas. E dessas 1.200 empresas que foram desapropriadas, 500 eram para a fabricação de alimentos. Uma inflação que, inclusive, organismos internacionais passam ao final do ano de 77%. E o mais grave de tudo que é que o nosso petróleo não é mais a fonte de financiamento primordial em uma economia rentista, que é o que efetivamente aprofundou o que foi denominado socialismo do século XXI. E eu sou dos que pensam que, à medida em que um país, uma democracia, ou melhor dito, uma democracia se legitima à medida em que se promove, garanta e respalde direitos humanos. Isso não está acontecendo porque há um paradigma revolucionário nessas questões de direitos humanos, uma oposição relativista em matéria de direitos humanos no nosso país, aonde se pensa que o Estado não está violando os direitos humanos, mas que o cidadão está violando os direitos humanos. E nós, que somos os que acreditamos que o Estado viola sim os direitos humanos, porque quando um agente policial ou um funcionário do Estado agride um cidadão, então está sim violando os direitos humanos. Nós saímos do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o governo denunciou a Convenção Americana e eliminou o cidadão venezuelano à instância de ir a um nível internacional de proteção dos direitos humanos quando os direitos internos não funcionam. Porque o governo venezuelano faz 2 anos que renunciou à Convenção Americana e nós saímos do sistema de direitos humanos. Então, se vocês observam um duplo discurso que, por um lado, saímos do sistema interamericano de direitos humanos e, por outro lado, nós temos o governo venezuelano com várias informações que conformam os direitos das Nações Unidas e que, além disso, compõe o Conselho de Segurança e contradições permanentes diárias. Nós viemos aqui para dizer aos senhores que esta solidariedade democrática que deve existir
é importante. E a Venezuela, nesse momento, dentro de um horizonte que está se apresentando, necessita de uma voz internacional dos parlamentos do mundo. Porque há uma polarização política. Porque o governo não quer entender que foi derrotado nos dias 6 de dezembro, porque não compreende que nós temos aí uma onda de mudanças, porque pretende, então, perseguir a Assembleia Nacional e fazer atribuições constitucionais que estão estabelecidas na Constituição da República Nossa, por vias do Tribunal Supremo de Justiça. A lei de anistia nós vamos aprovar. E que ameaça nos disse o Maduro? Ele disse que não vai assinar, então que vai recorrer ao tribunal para impedir a validade da lei, mas não somente a lei da anistia. Aprovamos leis progressivas de caráter social, como, por exemplo, reconhecer o direito de propriedade às pessoas que tiveram benefícios das moradias que foram construídas pelo governo mediante dura lei, senador. E então Maduro disse não, que essa lei era inconstitucional, que não estava de acordo, porque não se poderia dar moradia mais. Me disseram que se títulos foram dados a moradias dos estados, porque é a lógica do mercado secundário, da lógica do capitalismo. Mas, da mesma forma, nós aprovamos o projeto de lei para conceder, então, benefícios sociais aos aposentados e também ao que o governo também não aprovaria. Aprovamos, então, a primeira discussão, a lei de reformas do Banco Central de Venezuela, para que pudesse, então, obter uma lei que ao governo seria inconstitucional. Mas nós aprovamos ao governo uma crise humanitária de saúde, para que o governo pudesse facilitar os trâmites. E desta maneira pudéssemos então resolver o problema da escassez de medicamentos nos hospitais. Não foi possível. Essa colaboração que está sendo dada pela Assembleia Nacional, que está dentro da Constituição. Então, como vocês podem observar, nós temos uma atitude muito regressionista, é uma atitude saboteadora, é uma atitude que não está compreendida nas zonas de mudanças e tendências novas que estão caracterizando a vida política da Venezuela e da América do Sul. Contudo, conformamos o Mercosul, fazemos parte dele. Eu acredito que aí nós poderemos, então, administrar um papel importante da Venezuela. Nós podemos estabelecer uma relação comercial diferente, distinta, não ideológica, mas podemos lutar para que uma política exterior não seja simplesmente ideológica, mas que haja uma política de Estado, que as relações entre a Venezuela e o Brasil sejam relações transparentes e não de ideologias. Nós não viemos aqui, como veio o anterior presidente da Assembleia Nacional ano passado, para se reunir com o JBS, com a indústria farmacêutica, a se reunir com o presidente Lula, ex-presidente Lula ou a presidente atual do Brasil. Porque essa não é atribuição do presidente da Assembleia Nacional. E por que ele fez isso? Nós viemos aqui simplesmente defender valores políticos essenciais da democracia, porque sabemos e entendemos que o valor das resoluções que estivemos aqui no ano passado, quando ocorreu, que foi denominado golpe parlamentar. O que foi isso? Que quando então se tinha a maioria, o governo da Assembleia Nacional não instituiu ou então retirou não sei quantos deputados, eliminou a imunidade parlamentar. Isso nós não estamos fazendo aqui agora que somos a maioria. Porque não somos os bárbaros, porque eles que fizeram isso há alguns meses atrás. Estamos falando de lição de democracia aqui. Viemos falar aos senhores parlamentares que haja um pronunciamento específico, digamos, mais forte, como foi essa resolução, inclusive. Partindo de uma discussão, de diálogo, partindo de algumas atitudes políticas para que nos ajudem, então, nessa luta que nós estamos tendo para alcançar que haja uma mesa de unidade e que a oposição não seja tomada como decisão e uma renúncia a uma emenda constitucional. Somos fatores legitimados pelo povo e viemos aqui simplesmente como representantes de um poder legislativo
representativo de um povo. Nós não viemos como representantes de uma organização política. Viemos como representantes das Assembleias Nacionais que foram eleitas com 112 deputados e que foi depois do dia 6 de dezembro. E para chegar aí, nós tivemos muito custo de esforços, inclusive valorizamos os fatos de nossos colegas senadores, inclusive fui senador em uma época no meu país, quando nós tivemos a bicameralidade, e nós valorizamos muito a atuação dos senhores, o que vocês tiveram como atitude, o passo onde vocês estiveram, onde não estavam clara a atitude política da Venezuela, onde não se acreditava que a oposição poderia ganhar a eleição. E vocês puderam fazer isso, deram um passo adiante, e isso vai ser muito valorizado por nós. E que neste momento gostaríamos de passar o que está acontecendo no nosso país, não é simplesmente uma circunstância que está acontecendo simplesmente num país. Isso tem o seu efeito, isso tem o seu impacto na América do Sul, e em consequência disso nós temos a necessidade de que haja essa solidariedade e esse apoio. E finalmente gostaria de dizer algo, que é mentira o que disseram, que nós representamos uma direita e que representamos interesses oligárquicos e que nos opomos ao progresso do povo. Mentira! Nós somos democratas. Nós estamos representando a democracia, a defendemos, inclusive. Estamos representando um critério muito claro, que a economia tem que estar a serviço do ser humano, mas também não com a legalização da retórica comum, nós estaríamos transformando-nos em escravos. Isso seria a pior atitude que poderia acontecer quando o cidadão passa a ser escravo de Miraflor, por exemplo, é um caso que poderia ser centralizado no nosso país. Então, eu gostaria de agradecer aos nossos colegas parlamentares e também gostaria de afirmar nosso espírito de luta mais antes do que tarde e caminhar a uma liberdade de democracia de maneira mais concreta na Venezuela em um tempo realmente curto. Esperamos isso e que com isso possamos, numa outra oportunidade, numa próxima oportunidade, os colegas senadores nos recebam ao novo presidente da Venezuela, recebam então a nova forma política e a nova realidade política que já iniciou a ser tecida nos passado dezembro do ano passado. Muito obrigada.